Olá, tudo bem? Como estamos? Mais uma vez reunidos, em nome de Deus nosso Pai, principalmente, em nome de nosso irmão maior, Mestre Jesus, em nome de todos os espíritos amigos, nós estamos aqui. Meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, daqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e estamos realizando esse estudo atendendo o convite dos queridos amigos do 28º Seu, que, assim como a maior parte das casas espíritas, das instituições, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os lugares, todas as designações religiosas, né, não apenas espíritas, estão procurando, nestes momentos onde nós estamos com as nossas sedes físicas fechadas, estamos procurando dar continuidade às nossas atividades da melhor maneira possível, utilizando as ferramentas tecnológicas de que nós dispomos, não é? Então nós ficamos muito felizes pelo convite feito pelos companheiros e companheiras do 28º Seu, e esperamos que possamos ter alguns minutos de reflexões acerca de um tema dos mais relevantes dentro dos estudos da doutrina espírita, que é a caridade, né? E aí nós vamos explicar um pouco mais, passar as referências daqui a pouquinho, quando a gente fizer o início do nosso estudo, né? E para isso, antes de nós fazermos a nossa prece de abertura, nós vamos ler uma página, não é? E a leitura da página ela é sempre importante, porque nos ajuda a apacentar os corações, a nos preparar para aqueles momentos de reflexão que nós teremos nos minutos seguintes. Então, o livro que nós escolhemos para este momento de reflexão é o livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e nós escolhemos o ponto número 108, intitulado Um pouco de fermento. Então diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram admiradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então vamos, depois da leitura dessa página providencial, vamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao mais alto e dizer: Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade desses momentos de reflexão, nesses tempos que estamos vivendo. Pedimos a Ti, Senhor, que nos inspire, que esteja com cada um de nós nesse período em que a nossa humanidade está atravessando.
Que o Senhor ampare principalmente aqueles que estejam sofrendo, encarnados ou desencarnados. Que ampare também aqueles que estejam se dedicando a cuidar do semelhante. E a todos nós outros, Senhor, que não estejamos envolvidos diretamente, que possamos também receber as tuas bênçãos para nos orientar perante a nossa vida, buscando sempre corrigir as nossas imperfeições, nos melhorar a cada dia, em busca, Senhor, da felicidade, que é o que todos nós no íntimo almejamos. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade do estudo. Fique conosco e nos dê licença para iniciar a reunião de reflexões de hoje. Muito obrigado, mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e amigas, o tema que nos foi proposto para falar hoje é um tema que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Caridade Material e a Caridade Moral. Esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, no capítulo 13, no item 9. E é um tema, como nós dissemos, dos mais importantes e relevantes para nós, porque diz respeito diretamente com a nossa conduta perante a vida, com a forma como nós agimos, a forma como nós nos comportamos perante o semelhante, e isso reflete a forma como nós apreciamos que o comportamento do outro seja para conosco. E uma coisa muito interessante, né, não planejada, uma vez não planejada para esse nosso estudo, é que sempre um hábito que eu, Sidney, tenho, né? Eu procuro abrir sempre a mensagem a ser lida ao acaso. Então, mesmo nesses estudos gravados, que nós planejamos antes, né, os estudos, seja eles ao vivo ou não, sempre que nós planejamos um estudo, nós pegamos um livro para nos preparar, para ler, para a prece, e eu tenho por hábito não escolher uma mensagem. Eu abro o livro na hora da leitura e fiz da mesma forma hoje. E foi muito interessante que, à medida que eu li, eu verifiquei, e isso é uma coisa comum de acontecer, né, nos estudos nas casas espíritas, que a mensagem foi muito de encontro ao que nós vamos falar nesses minutos, que é sobre a caridade material e a caridade moral, não é? Então, logo no início, a mensagem Emmanuel nos diz assim: nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. E nós vamos ver que essas palavras representam nada mais do que a caridade moral em si. Mas nós chegaremos lá daqui a pouquinho. Primeiro, como nós dissemos, né? O estudo aborda a caridade material e a caridade moral. Então, primeiro de tudo, vamos entender o seguinte: o que é a caridade? Se nós formos olhar por uma definição comum, até extra-religiosa, extra-doutrina espírita, a caridade é um ato que se pratica em prol do benefício de alguém. Não é? É um ato pelo qual se beneficia o próximo ou semelhante. Então, essa seria uma definição da palavra caridade. Mas aí, quando nós pensamos assim, mas o que vem a ser a caridade material que é citada no Evangelho nesse início de ponto? A caridade material, como nós podemos imaginar, né, no nosso entendimento básico, a caridade material ela consiste em suprir as necessidades básicas de subsistência de alguém, de algum semelhante. Necessidades básicas de subsistência, nós nos referimos às necessidades básicas do nosso corpo, do nosso bem-estar, né? Do nosso lado material. Então, nós falamos de auxiliar alguém com uma roupa, um alimento, um teto, medicamento, não é?
qualquer tipo de ajuda ou auxílio relacionada ao bem-estar físico, material, de subsistência. E aí, se nós, por definição, nós poderíamos parar aí. Não é? A caridade moral consiste em suprir as necessidades básicas de subsistência de alguém, dando esses itens, por exemplo, que nós citamos. É algo que nesse período que nós estamos vivenciando do coronavírus, que muitas pessoas, muitas instituições seguem realizando os seus trabalhos de apoio, trabalhos sociais, né? Instituições não só espíritas, as mais diversas, mas falando especificamente das casas espíritas, que é a parte que nós estamos diretamente relacionados, muitas casas espíritas seguem realizando essa tarefa da ajuda social, porque ela é muito importante nesses momentos. E muitas vezes as pessoas que mais precisam acabam sendo as mais esquecidas de uma maneira geral. Então, se nós pensássemos por definição, a caridade material consiste nisso. Mas será que a gente pode parar por aí? Será que é tão simples assim interpretar a caridade material como sendo simples ato de você suprir as necessidades básicas de subsistência de alguns? Talvez não. Né? Vamos tentar analisar um pouco mais isso. A gente vê que existem muitas vertentes, né, nesse simples ato que é o ato de ajudar. E aí, muitas dessas vertentes acabam servindo de desculpa para muitas pessoas para não praticarem a caridade. Né? Então, a pessoa pode ter muitos recursos ou poucos recursos. Né? A pessoa ela pode, devido ao meio social em que ela está inserida, e as companhias que ela tem, os quesitos, as questões familiares, de relacionamento de uma maneira geral, aquele meio, aquele ambiente em que ela vive, pode ser um ambiente que não favoreça uma boa intenção, que talvez a pessoa até tenha, de ajudar o semelhante. Nós, todos, né, de uma maneira geral, ainda temos muitos sentimentos e paixões negativas. Isso não é no mesmo grau para todos, né? Cada um tem um pouquinho de cada uma dessas coisas, um pouco mais, um pouco menos, mas todos ainda temos orgulho, egoísmo, avareza, vaidade, inveja, ciúme, todos esses sentimentos e essas características que nós vamos plenamente vencer um dia, mas que ainda cultivamos dentro de nós em maior ou menor grau. Então, muitas vezes, esses sentimentos, essas paixões negativas, acabam também por criar bloqueios nesse ímpeto de providenciar a ajuda material ao semelhante. Só que, como nós vamos ver, em todas as situações, é sempre possível nós praticarmos a caridade material. A caridade moral, então, nem se fala, mas a gente vai tratar dela já já, um pouquinho mais à frente aqui no nosso estudo. Falando especificamente da caridade material, sempre será possível praticar a caridade material. Muitas pessoas, e isso talvez seja uma das justificativas, né, mais comuns, dizem que não praticam a caridade por não terem recursos, que se tivessem muito, fariam muito. Muitas pessoas dizem assim, se eu não ajudo porque eu não tenho, mal tenho para mim. Né? Essa é uma frase que chega a ser até um clichê. Eu mal tenho para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Não tenho condição de ajudar os outros. Muitos dizem assim, se eu ganhar na loteria, né, se eu ganhar algum prêmio e ficar milionário, eu vou ajudar muita gente. Será que iria mesmo? Né? Em alguns, e aí Kardec e o espírito que orienta esse ponto nos diz que em alguns essa intenção ela pode até ser sincera. Realmente a pessoa tem o desejo de ajudar e que, se tivesse muito, faria muito. Mas será que essa intenção sincera é totalmente desinteressada? Porque são aspectos diferentes, né? Será que se a pessoa vir a amealhar uma grande fortuna, será que ela de fato vai olhar para o outro? Ou será que primeiro ela não vai olhar para si, não é? E depois
para pensar nos outros. E fazendo isso, olhando primeiro para si, aquele universo de tentações materiais que vem nessas situações quando a pessoa que tem pouco ganha muito, todas as tentações materiais que se afiguram na frente da pessoa, será que não vão colocar em risco as suas nobres intenções? Então nós vemos que nesse tipo de discurso existe uma série de características que podem, de fato, fazer com que a pessoa não só caia por terra a sua intenção, que pode, de novo, ser até sincera de praticar a caridade, mas também pode fazer com que a pessoa, no limite, acabe se prejudicando mais ainda, além de não fazer a caridade, por passar a estar exposta a um universo de situações e tentações que podem acabar por prejudicá-la. E aí nós lembramos, e é inevitável não lembrar, né? Não tem como não lembrar, da passagem do óbolo da viúva, que está nesse mesmo capítulo, alguns pontos antes do Evangelho. Então, para quem não conhece essa passagem, né, apesar dela ser bem conhecida, a passagem do óbolo da viúva diz de Jesus que num determinado dia estava de frente ao gasofilácio, a um gasofilácio junto com os apóstolos. Gasofilácio é uma espécie de urna, né, um receptáculo onde se depositam doações. Então estava Jesus de frente ao gasofilácio, observando aqueles que ali chegavam para doar. E muitas vezes, em muitos momentos, vinham pessoas que eram pessoas de grandes recursos e faziam doações vultuosas dentro daquele local onde se destinavam as doações. E Jesus, junto com os apóstolos, estavam observando aquelas cenas das pessoas que tinham muito, passavam, depositavam muito e seguiam seu caminho. Até que num determinado momento veio uma senhora, idosa, velhinha, muito humilde, que veio e depositou 2 moedinhas dentro do gasofilácio e seguiu o seu caminho. E aí, nesse momento, Jesus chama a atenção dos apóstolos para lhes dizer que aquela senhora, na verdade, havia dado muito mais do que todos aqueles que passaram por ali. Por quê? Porque ela deu do que ia lhe fazer falta. Ela deu do pouco que ela tinha. Não é? Então, isso significa para nós que ter muito ou pouco recurso não impacta em absoluto na condição de alguém poder ou não praticar a caridade material. Não é? Se você não pode oferecer um banquete para alguém, ofereça um pedaço de pão. Para Deus, talvez aquele pedaço de pão, que é o que você pode oferecer no momento, seja muito mais meritório aos olhos dele do que um banquete que você dá sem muitos esforços, não é? E talvez sem amor suficiente no coração. E aí nós vemos, então, que na verdadeira caridade, o ser humano pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. Essa classificação, essa frase está no Evangelho também, né? Ela é muito representativa, apesar de ser extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente difícil de colocar em prática, dado a nós ainda sermos muito orgulhosos, ainda sermos muito egoístas com várias questões. Então ela é muito difícil de ser colocada em prática, embora não seja nem um pouco impossível, não é? Uma outra questão muito interessante da gente observar quando falamos de caridade material é que muitas pessoas também, e aí independente da pessoa ter ou não condições, é mais um posicionamento pessoal, muitas pessoas pensam assim, os governantes, aqueles que têm a obrigação de cuidar do povo, a responsabilidade é deles, não é minha. E aí, nesse ponto, a gente chama a atenção de que, assim, em todas as épocas, né, da humanidade, e isso vale para pessoas que ocupam posições de liderança, nos quais têm o dever de cuidar de outros, em todas essas situações, os que lideram, os que governam, eles
devem sim fazer a parte deles, pois eles se comprometeram ética e moralmente com aquilo ao pleitearem as posições que ocupam, não é? E aí, por causa disso, muitas pessoas acham de que a responsabilidade não é sua de ajudar, a responsabilidade é do outro. Não sou eu que tenho que dar um alimento, um teto ou uma roupa para aquela pessoa que está ali morando na rua. A responsabilidade é do governante. Mas será? Será? Perante as leis humanas, pode até ser que sim. Perante as leis humanas, pode até ser que sim. Mas as leis humanas são falhas. E nós precisamos nos preocupar, precisamos voltar a nossa forma de raciocinar para Deus. E perante Deus, nosso Pai, todos nós temos essa responsabilidade. E como que a gente chega a essa conclusão de uma forma até de certa forma natural, né? É só pensar assim, o quanto que cada um de nós aprecia de ser ajudado quando estamos vivenciando problemas, situações de dificuldades, não é? Então, quando nós estamos vivenciando uma situação de dificuldade na nossa vida, seja ela qual for, nós apreciamos muito quando somos ajudados. E para nós vamos apreciar independente de onde venha essa ajuda. Se for do governante, se for de uma pessoa querida próxima, se for de uma pessoa que nem me conhece, eu não vou fazer a distinção. Se eu for ajudado, eu vou apreciar e ficarei grato àquele que me ajudou, não é? Então esse é o real sentido da caridade quando falamos pelo aspecto material, lembrando que o nosso compromisso não é com as leis humanas, o nosso compromisso é com Deus, nosso Pai. E nós também não devemos esquecer daquela passagem que diz que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Porque aquele que faz a caridade material, né? Eu vi esses dias uma dessas imagens, né, que circulam pela internet de vez em quando, e essa tinha um aspecto até positivo de chamar a atenção para essa questão, que era assim, uma foto de uma pessoa de rua sentada, né, e um homem, uma foto não, era um desenho, né, e um homem entregando um alimento, e ao mesmo tempo que ele entregava o alimento para aquela pessoa de rua, ele estava registrando uma selfie com o celular daquela atitude. Então esse é exatamente o oposto do não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, né? Porque se a mão direita está sabendo o que a mão esquerda está fazendo, nós já teremos recebido a recompensa que nós desejávamos e que nós merecemos. Quando, na verdade, quando a nossa mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, quem vai nos recompensar, nos dar o mérito devido por aquela ação, é Deus nosso Pai. E aí é que é a real importância, não é? Então, nós pensamos assim, a caridade material que nós falamos até agora, ela é, com certeza e de fato, extremamente importante, pois diz respeito à subsistência de todos nós aqui enquanto espíritos encarnados. E isso é extremamente importante, óbvio. Mas será que a caridade material ela é a mais importante? Ou será que a caridade material ela é mais importante do que a caridade moral? E aí vamos entender a diferença, né? Vamos entender a diferença. E aí, para nós entendermos a diferença, nós vamos, de início, nos referir à questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí os espíritos respondem assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então reparem que são três palavras essenciais que envolvem o real sentido da caridade: benevolência, indulgência e perdão. E vamos reparar que essa resposta, que essas três palavras nada tem de material envolvido. Vejam, nada tem de material em benevolência, indulgência e perdão. Então nós vamos ver
que a caridade moral, ela não envolve nada de material. A caridade moral, ela é composta por palavras, por orações, por vibrações positivas, por gestos de afeto de toda a natureza que uma pessoa dedica a outra de uma forma completamente desinteressada e com o puro intuito de ajudar. Não é? Então, a caridade moral, quando nós nos dispomos de forma sincera a realizar a caridade moral, nós já estamos alcançando uma nova visão de vida, não é? Um novo alcance do nosso entendimento a respeito do porquê que nós estamos aqui e qual é o nosso lugar e o nosso papel no mundo. Quando nós passamos a fazer isso, a realizar a caridade moral, que, repetindo, é composta de coisas não materiais, né? De um abraço, de uma oração, e a oração é algo extremamente importante porque a gente não está entrando em contato direto com a pessoa, não é? É uma caridade feita à distância, mas não por isso deixa de ser importante. Então, palavras, orações, gestos de carinho e afeto. Então, quando a gente se dispõe a realizar de forma sincera a caridade moral, aquilo que nós nos referimos agora há pouco, o não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a vossa mão direita, vai se tornando cada vez mais um comportamento padrão nas nossas vidas. E nós não prestamos mais atenção em realizar. Né? Pensem assim, qualquer tipo de comportamento na sua vida. Não é? Pense que você é uma pessoa, pode ser que seja ou não, né? É uma pessoa que se reconheça como uma pessoa ciumenta, ou uma pessoa invejosa, ou uma pessoa que tem qualquer tipo de característica desse tipo. Se você está disposto a mudar aquela sua característica, durante algum tempo, naquele exercício de tentativa e erro para mudar um comportamento, é natural que a gente incorra na falha e a gente reconheça, eu preciso agir diferente, e aí na vez seguinte eu me esforço, até que aquela mudança de comportamento se efetive e o meu novo comportamento passe a não chamar mais a minha atenção. Eu não preciso mais me preocupar de agir conforme aquele novo comportamento que eu quero ter. Aquilo é fluido, é natural. Então, quando a gente fala da caridade moral, o não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a vossa mão direita, se transforma como um comportamento padrão nas nossas vidas, a gente vai começando a alcançar um novo padrão, né? Um novo entendimento acerca da vida. E é interessante a gente notar que esse comportamento, esse tipo de comportamento, ele deveria ser sempre assim na nossa vida, não é? Porque, obviamente, Deus não nos preparou para sermos seres imperfeitos. Né? Nós é que vamos na nossa escala, através dos nossos erros e dos nossos acertos, é que nós vamos muitas vezes nos endurecendo, precisamos, através das provas, das expiações e das experiências ao longo das encarnações, nós vamos nos melhorando. Mas, na verdade, esse pensamento que nós estamos dizendo, esse tipo de comportamento, ele sempre deveria ter sido assim dentro de cada um de nós, mas não é. As nossas imperfeições impedem, e aí a gente vai trabalhando para melhorar, mas nós chegaremos lá, não é? Então, quando a gente pensa assim, que a caridade moral ela é ainda mais importante do que a caridade material, né? E de novo repetindo que não é que a caridade material não seja, ela é, com certeza, mas a caridade moral é o que vai na essência do ser humano. E aí nós pensamos assim, né? Já citamos alguns exemplos, como que a gente realiza então a caridade material na prática? Por palavras, dando bons conselhos, uma palavra amiga que ajuda aquelas pessoas que estão passando pelos sofrimentos e angústias da vida. Pensando que nós muitas vezes passamos por essas situações e nós nos sentimos sim aliviados quando temos uma palavra amiga que vem até nós. Então façamos também. Aquela pessoa que nós estamos vendo
que está passando por um momento difícil, mesmo que ela não venha a nós diretamente pedir ajuda, se nós tivermos a oportunidade, façamos isso de forma o mais amorosa possível, o mais desinteressada, praticando a caridade em sua real essência, como ensinou Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Então, que possamos fazer isso sem julgamento, com palavras, com bons conselhos, levando, né, além das palavras, através das nossas ações, levando um abraço reconfortante àquela pessoa que precisa de um ombro amigo. Quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos, às vezes desamparados, seja pelo motivo que for, e um abraço reconfortante nos ajuda e parece que nos dá mais energia, e de fato dá, né? E de fato dá. Pensamento é energia, orando por aqueles que possam estar precisando de amparo. A oração é um instrumento importantíssimo da caridade, desde que seja feita de forma sincera em prol daquele a quem se destina. Então, todas essas ações são ações que nos aproximam do que nosso Senhor Jesus e Deus nosso Pai esperam de cada um de nós. Então, é fato que nós chegaremos lá, né? Todos nós seremos os espíritos perfeitos que Deus quer que sejamos um dia. Agora, a caminhada, ela vai ser mais ou menos tortuosa, mais ou menos feliz, dependendo das nossas próprias escolhas. E aí, nós falamos agora dos aspectos relacionados a como nós podemos, de uma forma ativa, praticar essa caridade moral. Agora, existe um aspecto também da prática da caridade moral, que é praticar a caridade de uma forma reativa, que é nós mudarmos e adaptarmos o nosso comportamento para as reações que nós temos que ter perante as situações adversas que aparecem na vida, não é? Porque uma coisa é, eu estou vendo uma pessoa querida que está passando por uma dificuldade, então vou até ela com boas palavras, com um abraço, vou orar por ela. Então isso é algo que eu estou me dispondo a fazer. E quando é o contrário? E quando nós encontramos ou vem ao nosso encontro aquelas situações de ignorância, aquelas pessoas que muitas vezes se acham melhores do que as outras, que querem te diminuir, não é? Que apresentam muitas vezes ironia, escárnio, uma série de situações, né? Aquelas pessoas que muitas vezes vêm até nós para nos desestabilizar. E a forma como nós reagimos também se caracteriza como uma caridade moral para com aquele que está errando e ainda precisa aprender. Então a nossa reação, ela não precisa ser de um embate direto. Não é dessa forma que a gente reage e que Jesus nos ensinou. Vamos lembrar de Mahatma Gandhi, de que forma que ele conseguiu libertar o povo de tanto sofrimento e subjugação. Então vamos aprender a nos calar, a saber ser mudos quando a ignorância se fizer presente e as nossas palavras não forem alcançar no outro a reflexão que seria benéfica para ele. Quando isso não acontece, saibamos refletir e nos calar. Saibamos também ser surdos para fechar os nossos ouvidos quando ironia, escárnio, desprezo e certas situações se fizerem presentes para nos abalar emocionalmente, né? Saber ignorar aqueles que se supõem acima dos outros. E o saber ignorar não é tratar mal, não é tratar com desprezo, não é isso, não é? É a gente aplicar a nossa humildade de reconhecer que não adianta nós entrarmos num embate direto com o semelhante para querer transformá-lo à força. Tudo tem o seu tempo, todos nós temos o nosso tempo. Então, se nós não pudermos ajudar, vamos nos resguardar e dar tempo ao tempo para que o semelhante aprenda, não é? E aí, mais à frente, talvez não nessa vida, talvez só no plano espiritual,
nós veremos que esse nosso sentimento, essa nossa postura de humildade, ela vai se transformar, na verdade, em caridade, caridade moral, porque não dar atenção ao mal proceder do outro também é uma forma de praticar a caridade moral. Vamos lembrar disso. Não dar atenção ao mal proceder do outro também é praticar a caridade moral. E se nós pensarmos, hoje em dia, com a realidade de mundo que nós temos, isso tem acontecido muito no nosso mundo. A tecnologia que nos possibilita estarmos aqui, né, conversando, fazendo esse estudo, essa mesma tecnologia que permite coisas maravilhosas, também permite que a gente se manifeste de formas que anteriormente as pessoas tinham um pouco mais de ressalva, porque acabavam só podendo fazer no olho no olho. Então, hoje a tecnologia acaba possibilitando que as pessoas, com uma forma muito fácil e até irresponsável, que julgue e condene o semelhante, muitas vezes sem embasamento, muitas vezes sem um pingo de reflexão ou de humanidade que seja para com aquele que está do outro lado, não é? Que é o seu interlocutor direto. Quando, na verdade, nós aprendemos que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E aí, quando nós estudamos esse ponto no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito de amar os inimigos, o que será que Jesus quis dizer com isso? Será que ele quis dizer que nós devemos devotar a alguma pessoa, a um desafeto qualquer, eu devo devotar a ele o mesmo amor terno que eu devoto a um filho, por exemplo? Não foi isso. O que Jesus quis dizer com o amar aos vossos inimigos é que eu devo devotar até mesmo aqueles que sejam desafetos da vida, o que eu devo fazer com eles é praticar a caridade em sua real essência, relembrando benevolência para com todos, indulgência com os erros dos semelhantes e o perdão das ofensas. Então, amar os inimigos é praticar a caridade na sua real essência. É isso que Jesus espera de nós. Então, não julgueis para não serdes julgados, seja com palavras ou seja pelo pensamento. Então, não nos esqueçamos disso, não é? Não nos esqueçamos disso nas nossas ações do dia a dia, seja no relacionamento direto com o semelhante, seja nas redes sociais, seja no ambiente que for que nós estejamos, vamos dosar e vamos buscar o equilíbrio para entendermos se nós estamos seguindo aquela máxima de Jesus que diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que eles nos fizessem, não é? Então, amar uns aos outros e fazer ao outro apenas o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Se nós nos esforçarmos para transformar essa frase em um mantra nas nossas vidas, buscando refletir por um instante que seja, antes de tomarmos cada ação que nós tomamos na vida, seja ela qual for, se nós procurarmos refletir, com certeza isso vai ser um balizador muito importante para a nossa vida e para evitarmos muita infelicidade e muito sofrimento, não é? E aí nós vemos nas palavras de Kardec, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí nós vamos vendo, nas palavras do Espírito Protetor, que nos passou essa mensagem no Evangelho, ele diz assim para nós: auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Olha que belas palavras, não é, meus irmãos? E ele segue assim: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. E ele diz ainda: amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora
que repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Olha esse aspecto também dessas reflexões, meus irmãos. Nós, quando muitas vezes a caridade moral se apresenta para nós na forma da oportunidade de praticá-la, nós não sabemos quem é aquele, muitas vezes nós não sabemos, e aquele que se apresenta no nosso caminho, muitas vezes com aquilo que nós chamamos de acaso, mas que nós sabemos que o acaso não existe, muitas vezes aquele que é colocado no nosso caminho ao acaso, né, pode ter sido um companheiro nosso de jornada de uma existência passada, como o nosso irmão disse, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, um amigo querido de existências passadas, que aqui está pelas circunstâncias da vida, sendo trazido ao nosso encontro de uma maneira que para nós é o acaso ou fortuita, mas que é providencial pelos espíritos superiores para que nós possamos fazer o melhor de nós. E nós temos a escolha das nossas ações, não é? Imaginem então a nossa imensa alegria ou imensa tristeza quando chegarmos no plano espiritual e nos depararmos com esse cenário, não é? Sermos recebidos com muita alegria por aqueles a quem nós ajudamos de forma desinteressada, seja material ou principalmente moralmente, ou com certa tristeza por aqueles a quem nós deveríamos ter ajudado, nós teríamos sido talvez peça importante na caminhada daquele semelhante e nós não fizemos, né? E imagine então pensar que uma ou outra situação depende inteiramente de nós, depende apenas de nós, do nosso livre-arbítrio, que é a nossa possibilidade de escolher os nossos caminhos, tomar as nossas decisões, e a lei de causa e efeito, que vai determinar a nossa felicidade ou a infelicidade futuras, conforme as escolhas que estamos fazendo agora. Não é? E aí o nosso irmão segue dizendo assim: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Né? E aí, para a gente caminhar para a conclusão do nosso estudo também, o nosso companheiro diz assim: amemo-nos uns aos outros. E é interessante, né, que nós vamos concluir o nosso estudo com a primeira fala do nosso irmão, o primeiro parágrafo desse ponto do Evangelho, quando o irmão diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos serias felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Não é? E aí ele diz ainda, direi ainda, não mais pobreza, porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, meus irmãos e irmãs, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que eles nos fizessem. Esse deve ser um ensinamento que nós devemos ter conosco o tempo todo. Procurar lembrar, procurar fazer, como já falamos agora há pouco no nosso estudo, procurar fazer com que isso seja um comportamento padrão da nossa vida. Refletir desde as coisas maiores que acontecem conosco até as mais simples, como, por exemplo, aquele comentário que você vai fazer daqui a pouco numa rede social. Quando você for fazer isso, reflete se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você vai dizer, aquelas palavras que você vai passar, que estão imbuídas do seu pensamento, se estão de acordo com o que a gente conversou agora sobre a caridade moral. Não é? Se não é mais prudente não fazer, se calar, se fechar, esperar, refletir, ou, ao invés de passar uma mensagem que muitas vezes vai ser negativa, procurar passar o oposto, uma mensagem positiva, de reflexão, de positividade, que vai auxiliar o mundo, não é? Então,
que possamos fazer essas reflexões no nosso dia a dia, na nossa vida, nos lembrar sempre dessas palavras de Jesus, para que nós amemos uns aos outros e fazer aos outros apenas o que a gente gostaria que fosse feito conosco mesmo, porque no fundo nós apreciamos muito quando é feito conosco. Então, se nós apreciamos que seja feito conosco, também nós vamos nos esforçar por fazer com o semelhante. Desta forma, estaremos sendo justos, não é? Conforme Deus nosso Pai espera de nós. Então, meus amigos e amigas, gostaria de agradecer pela atenção nesses minutos de estudo que tivemos, nesses minutos de reflexão. Desejar a todos que nesse período que nós estamos atravessando, que a espiritualidade superior já nos sinalizou através de mensagens benditas de que é um momento pelo qual a nossa humanidade precisava passar, mas que nós precisamos manter a nossa fé e saber que vai passar e que nada está acontecendo que não seja pela vontade de Deus, nosso Pai. E se aqui na Terra um pai e uma mãe desejam e só fazem o bem para seus filhos, assim da mesma forma Deus, que é todo poder, amor e bondade, também o quer para os seus filhos. Então é uma fase, vai passar, precisávamos passar para que o amanhã certamente será melhor do que o hoje e nós sigamos todos nas nossas caminhadas. Muito bem? Então, muito obrigado mais uma vez e vamos então, mais uma vez, convidar a todos para que possamos fazer uma prece de encerramento. Dizendo, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, elevamos o pensamento a Ti para agradecer pela oportunidade do estudo e das palavras que conversamos nesses breves minutos, que nós possamos todos, Senhor, refletir sobre o que está contido no Teu Evangelho, que possamos colocar esses entendimentos em nossa vida, para assim sermos pessoas melhores a cada momento. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Fica conosco hoje, agora e sempre, e dá-nos licença para encerrar essa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos pela atenção e fiquemos com Deus.